E aí, cara, tu já pensou por que é que quando você pensa num rei, tu pensa logo num cara ou numa rainha que tem todos os poderes do mundo e já imagina logo a coroa na cabeça daquela pessoa e ela dando ordens e mandando e tendo todo o poder absoluto em si? Então, se você já pensou isso, o momento agora é da gente discutir nesse vídeo aqui o que foi o absolutismo monárquico da Idade Média. Por que é que os reis na Idade Média assumiram ao final da Idade Média, assumiram tanto poder e passaram então a ter poder absoluto, poder de dizer o que queria dizer e de mandar o que queria mandar, e é isso aí. A gente vai ver isso hoje. Belezinha? Simbora então. O absolutismo monárquico do século XVI, XVII, XVIII, XIX, ele foi uma forma de governo que defendia a centralização do poder político na figura de um soberano, o rei. Esse sistema foi muito comum na Europa entre o século XVI até o século XIX. Os vários reinos da Europa eles vão assumir essa característica mais ou menos a determinado momento. Alguns vão terminar com absolutismo mais rápido do que outros vão ficar com reis absolutos até o século XVIII, por exemplo, e até hoje, para vocês terem ideia, existem países, né, no mundo que ainda são monarquias absolutistas, ou seja, que você tem um rei que tem poderes totais e absolutos. Na Europa, então, esse sistema ele é produto das transformações que acontecem no final da Baixa Idade Média, que nós já estudamos nos vídeos de Baixa Idade Média de formação dos Estados Nacionais. O absolutismo, ou seja, esse sistema de governo onde o rei tem poder total e absoluto, onde ele é a figura central das decisões políticas, ele vai se fortalecer naquele momento em que nós temos crise da Baixa Idade Média e existe uma necessidade, tanto da nobreza quanto da burguesia, de encontrar um poder central. É quando para as duas, tanto a nobreza que está enfraquecida, que quer alguém que controle as revoltas camponesas, que quer alguém que coloque ordem na casa, quanto a burguesia que quer alguém que consiga instituir pesos e medidas únicos, instituir moedas únicas, enfim, organizar administrativamente o território para um melhor comércio e melhor, mais ainda do que isso, para patrocinar as empresas e as empreitas burguesas. Ambos esses grupos vêm na figura dos reis, elementos importantes para você fazer isso. E aí nós vimos no vídeo sobre monarquias, a formação das monarquias nacionais europeias, dos Estados Nacionais Europeus, perdão, que existiam várias características em comum, mas também diferentes de cada um dos estados que assumem essa característica e se formam enquanto países independentes naquele momento, século XIV, século XII, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, todos eles com alguns pontos em comum, porém com características que os tornavam diferentes uns dos outros. Tranquilinho? Quais são então os antecedentes que a gente vai ter na Europa que nos explicam o que é que acontecia antes do absolutismo? Primeiro, nós estudamos Idade Média. Nós vimos que na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, o poder político ele era descentralizado. Por que era descentralizado? Porque você não tinha a figura de um governo central. Os vários feudos tinham suas próprias formas de se organizar, podiam se organizar de forma independente, porque os nobres eles eram senhores nos seus feudos, então eles podiam instituir leis, impostos, enfim. E nós vimos que as relações entre os nobres estavam ligadas dentro do que nós chamamos de relações de honra, suzerania e vassalagem. Ou seja, você tinha aquele processo de adequação dos interesses de um nobre a um outro nobre. Então, o nobre que doava terras virava o suzerano do que recebeu, e o outro virava vassalo desse. Mas o suzerano não podia determinar o que ia acontecer no feudo do outro. O feudo do outro era dele. Então, esse antecedente na Europa, ele é muito importante. Esses antecedentes, perdão, eles são muito importantes para a gente entender o que é que vai estar acontecendo aqui agora. Como é que de uma hora para outra, que não é de uma hora para outra, um processo longo, os reis, eles agora assumem o poder. Eles agora têm mais poderes do que tinham os nobres individualmente. Então, assim, nós também vimos que quando nós passamos da Alta Idade Média para Baixa, várias transformações ocorrem na Europa.
As principais delas são o processo de renascimento comercial e de renascimento urbano que vai acontecer ali também. Para além de outras coisas, como a expansão da população, novas técnicas de plantio, novas técnicas de cuidado, enfim, novas técnicas de produção mesmo, né? Moinho hidráulico, o arado, que vão permitir com que a gente, a charrua, perdão, que vão permitir com que a gente tenha uma série de modificações, né, que vão aumentar muito a qualidade de vida da população europeia e vão permitir então um aumento de população. Só que na Baixa Idade Média, nós temos o que nós chamamos de crise da Baixa Idade Média, que está marcada pela peste negra, 1350 aproximadamente, pelas fomes que vão ser geradas nesse contexto e também por conta de problemas de chuvas, né, de índice de chuvas na região, ocasionados pelo desmatamento excessivo das florestas europeias no século XI, século XII. Temos as revoltas camponesas, as chamadas Jacqueries na França, né, que vão aparecer em vários locais e que vão ali acabar meio que pisar na base de sustentação dos nobres, que era a terra. Então, esse contexto todo, nesse contexto pesado, o rei vai surgir como uma figura central nesse processo, uma vez que ele é algo que pode permitir o quê? Uma estabilização. Ou seja, e na figura dele serão colocadas todas aquelas características que nós estudamos, que eram as características típicas dos Estados nacionais modernos. Quais são essas características? Criação e cobrança de impostos, que nós já falamos. O rei agora, ele tinha como cobrar impostos em determinado território específico. Nós tínhamos a moeda única, que o rei também poderia instituir dentro do território específico. Uma burocracia estatal que estava ali a serviço do rei, e o rei, por sua vez, se confundia com o Estado Nacional. Nós temos a organização de um exército regular, ou seja, constante, que está ali sempre para o que der e para o que vier, e ele é mantido pelos impostos que o rei cobra. E nós temos também o poder de formular as leis. O rei, ele é então intimamente ligado a todo esse processo. Se você já assistiu o vídeo sobre a formação dos Estados nacionais na Europa, você percebeu que as características são as mesmas. Aí você vai estar repetindo por quê? Porque você tem que entender justamente isso, que a formação dos Estados nacionais europeus, eles se confundem com o surgimento de reis absolutos na Europa. Quando eu falo que os Estados nacionais modernos na Europa têm essas características, eu também quero dizer que são os reis que podem instituir isso. Porque é a figura do rei absoluto, soberano, que pode tudo, que tem todo o controle, ela está intimamente ligada com o que é o Estado. Vocês vão ver daqui a pouco, inclusive, o que é que um rei absolutista da França falou sobre o Estado. Vamos lá. Vamos agora partir para alguns exemplos de reis absolutistas para vocês verem a que ponto chegava o poder desses caras. Temos, por exemplo, um grande exemplar, é o Henrique VIII. O Henrique VIII ele vai ser rei da Inglaterra de 1509 a 1547. O Henrique VIII, para vocês terem ideia, deixando de lado todas as outras coisas que ele fez, ele expulsou da igreja da Inglaterra a Igreja Católica, por conta de uma questão pessoal dele. Ele queria se separar da esposa dele, a Igreja Católica não permitiu o divórcio, porque ele queria se casar com outra mulher. Ele então simplesmente expulsou a Igreja Católica da Inglaterra e criou a própria igreja dele, a Igreja Anglicana. E ele então era o chefe da Igreja Anglicana durante o século XVI. E a Igreja Anglicana então continua até hoje na Inglaterra. Perceberam isso? Vocês perceberam que para um cara ter o poder de expulsar a Igreja Católica de uma região é porque esse poder tinha chegado a um nível muito grande. Vocês estão percebendo as transformações? Vocês estão percebendo que agora existe sim um rei que manda? O rei não é mais um mero suzerano, como era na Alta Idade Média. O rei agora ele é absoluto, ele tem poder total. É por isso que nós chamamos esse sistema de absolutismo. Beleza? O próximo exemplo é os reis católicos, Fernando e Isabel. Isabel de Castela, Fernando de Aragão. Eles reinaram de 1474 a 1504 na atual Espanha. Os dois eram reis de reinos diferentes. Isabel de Castela, Fernando de Aragão. O casamento deles dois une as coroas e forma o que nós dá o pontapé inicial do que nós chamamos de Espanha hoje. Ou seja, a própria formação de um Estado nacional
No caso da Espanha, a gente fala só de Estado mesmo, porque a Espanha nunca virou um Estado nacional para valer. Mas o próprio surgimento do Estado espanhol ele está intimamente ligado com o casamento desses dois caras, dessas duas figuraças aí que vocês estão vendo na imagem. As reformas realizadas pelos reis católicos elas são muito importantes na história da Espanha, porque elas retiram dos nobres algumas atribuições administrativas. Ou seja, você tem o quê? O deslocamento do poder do nobre para a figura do rei, que agora tem certas atribuições, tem certas características que são muito importantes para a gente então explicar e entender os reis enquanto elementos importantes na organização administrativa da Europa desse momento. França, nós temos o famosíssimo caso de Luís XIV, que reinou de 1643 a 1715. Para vocês terem ideia, o apelido de Luís XIV era o Rei Sol. A ele é atribuído uma frase dizendo eu sou o Estado. O que ele quis dizer com isso? Que o próprio Estado... Quando você pensasse França, tu estava pensando em Luís XIV. Porque ele era a figura do Estado. Era ele que dizia o que acontecia. As leis eram instituídas por eles, os impostos. Ele comandava de maneira absoluta. Luís XIV e o absolutismo francês, eles são considerados de todos os absolutismos da Europa do momento, o mais chamativo, o mais clássico, porque realmente Luís XIV tinha poderes totais e absolutos. E isso passou para os reis posteriores quando vai se encerrar o absolutismo puro com a Revolução Francesa na França no ano de 1789, mas esse é assunto para uma próxima aula. Para vocês terem ideia também, o reinado do Luís XIV foi o mais longo da Europa. O cara reinou, pasmem, 72 anos seguidos na Europa. 72 anos seguidos. Então, assim, o cara não largava o osso. E nesses 72 anos, ele começou a reinar muito pequenininho, muito criança, você já tinha o cara dizendo o que ele queria dizer, ele era um rei absoluto. A monarquia francesa absolutista ela vai ser também responsável pela formulação do que nós chamaremos depois de teorias do direito divino dos reis. Ou seja, a tentativa de justificar o poder dos reis com base na Bíblia, nas Escrituras, na religião. Ou seja, o rei era rei e tinha todo o poder que tinha porque Deus havia escolhido ele para ser, então, o dono do poder. Simples assim. Não era por outros motivos. Ou seja, era uma forma de justificar, então, e de legitimar a monarquia francesa com base no direito divino dos reis. A gente vai ver isso daqui a pouco com alguns teóricos do absolutismo. O Luís XIV também foi responsável pela domestificação da nobreza. Lembra que no vídeo passado, se você assistiu o vídeo de monarquias, estados nacionais, você percebeu que eu falei da etiqueta. Que quando o rei aparece enquanto figura mais importante, você tem que a nobreza, não é que ela vai sumir. A nobreza não vai sumir. Ela simplesmente vai ser deslocada. Ela agora vai se transformar em uma espécie de funcionários reais. Ela vai conformar as cortes reais. E aí surge a etiqueta, né? Toda aquela coisa de andar com um vestidinho e comer com o dedinho para cima, assim. Porque a nobreza ela tem que se mostrar. Ela tem que fazer visível que ela é nobreza. Então, tudo isso cria a chamada etiqueta das cortes. E o rei Luís XIV, ele domestifica a nobreza porque ele vai construir o famosíssimo Palácio de Versalhes. Versalhes é um palácio do tamanho do mundo, que fica ali a uns 20 quilômetros de Paris, na França. É gigantesco. Se vocês quiserem dar uma googada aí sobre o Palácio de Versalhes, deem uma olhada. É uma coisa de louco. Era onde o Luís XIV, ele congregava toda a nobreza do momento. Ou seja, todos os nobres que ele achava importantes, ele chamava para morar no Palácio de Versalhes com ele. Então esse palácio era o centro do poder real. Olha só como o Palácio de Versalhes ele nos ajuda a entender como era o absolutismo. O rei, poder central, e a nobreza, a corte ao redor do rei, que forma então o aparato administrativo, cheio de regalias, não pagavam impostos, moravam no luxo, no bem bom, e por aí vai. Mais algumas fotos para vocês do Palácio de Versalhes. É muito grande, é muito luxo, é muito ostentação que rolava. Por isso que eu falo para vocês, a monarquia absoluta da França, ela é um modelo, ela é assim o exemplo máximo do que chegou ao absolutismo na Europa.
a decoração do palácio. Para vocês terem ideia, o palácio tinha mais de 2.500 janelas, 700 quartos, uma cacetada de escadas. Era muito grande e era uma cidade de nobres. Vamos então pensar mais uma coisa. Nos teóricos do absolutismo. Quando o absolutismo ele começa a se fortalecer enquanto sistema de governo proeminente na Europa, nós vamos ter o surgimento de uma série de teóricos que eles vão começar a teorizar, obviamente, sobre esse sistema. E vão começar a escrever e justificar o poder dos reis. Ou seja, de legitimar o poder do rei a partir de uma perspectiva filosófica. Nós temos vários, mas 4 deles chamam muita atenção. Vem comigo. O primeiro deles é o famosíssimo italiano Niccolò Maquiavel, que nasceu em 1469 e morreu em 1527. O Niccolò Maquiavel ele era um diplomata, ele era historiador, ele era linguista, ele era um monte de coisa que você puder imaginar. Escritor. E ele vai escrever um livro chamado O Príncipe. O Príncipe é um livro escrito pelo Maquiavel para que ele ensinasse um príncipe, né, daquela época, se não me engano, de Florença, a como reinar, a como ser um bom príncipe, o que um rei precisa para ser um bom rei. E ele vai falar então que a legitimidade de um rei, ela passa diretamente pela capacidade desse rei criar um governo forte, um governo poderoso, um governo que se faça respeitar. Para vocês terem ideia também, para o Maquiavel, o rei ele tem que defender um Estado laico até certo ponto, porque o próprio rei não pode ter apego à religião. O próprio rei ele não pode ser ligado de forma nenhuma a padrões de bondade, de piedade, porque ele tem que ser mau quando precisar ser mau e ser bom quando precisar ser bom para que o Estado fique forte. Olha esse trechinho para vocês. O príncipe, diz Maquiavel, não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades. Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião. O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto a fazer o mal, se necessário. Perceberam isso? O Maquiavel ele vai ser o grande expoente do que nós posteriormente chamaremos de a doutrina de os fins justificam os meios. Para ele, o fim de fazer um Estado forte, poderoso, ele justifica os meios que você vai utilizar para isso. Se você vai ser bom, se não vai ser, se vai matar, se não vai matar, não interessa. O importante é que o rei tenha um poder legítimo, seja forte, mantenha o Estado forte. E nesse contexto, então, o rei ele tem que ter um exército leal. E aí, quando você estuda a história do Maquiavel, você percebe que ele morava em Florença. E Florença era uma cidade que se via sempre às voltas com ameaças de mercenários. Porque era uma cidade comercial, não era um reino. Então você tinha que a cidade pagava mercenários para que a defendessem. E em alguns momentos os mercenários passavam a perna, ameaçavam a cidade, cobravam mais do que tinham combinado. E então Maquiavel vai falar, olha, os estados nacionais eles têm que ter um exército leal, fixo. E ele vai também falar sobre 2 coisas, a chamada virtude e a fortuna. A virtude é uma palavra latina que significa virtude, digamos assim. São as coisas que, como eu posso colocar, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que consegue se adequar à vida, se adequar realmente aos problemas que a vida joga para você. Então você tem que saber agir com o que você tem. Se a vida te deu limão, faça limonada. Se a vida te deu farinha, faz uma farofa. Ou seja, tu tem que ter jogo de cintura, meu velhinho. Tu tem que ter inteligência. Essa é a chamada virtude. Por que que o príncipe, o rei, ele tem que usar com sabedoria, tem que ter virtude? Porque todos nós estamos à mercê da fortuna. O que é a fortuna? A sorte. Algumas pessoas são afortunadas, outras são desafortunadas. Algumas pessoas têm sorte, outras não têm. Então, o rei, ele não pode estar à mercê da sorte. Ele tem que ser um cara com virtude, um cara que consiga, tanto nos momentos de sorte quanto nos momentos de falta de sorte, que ele consiga o quê? Reinar com sabedoria, com inteligência, sendo ruim se precisar, sendo bom se der. Ou seja, os fins justificam os meios para Maquiavel. Para vocês terem ideia, o Maquiavel ficou tão famoso
que o nome dele virou um adjetivo. Quando você diz hoje que uma pessoa é maquiavélica, é o quê? Outra pessoa é maquiavélica. É uma pessoa fria, calculista, que não está preocupada em ser bom ou ser ruim. Ela faz o que for preciso para resolver o problema. Ela é maquiavélica. E para vocês terem ideia também, o nome, né, que os ingleses dão para o diabo, ou davam, o Old Nick, significa o velho Nick, o velho Maquiavel. De tão mal visto que ficou o Maquiavel nesse momento, né, por conta disso. Mas o Maquiavel foi muito lido pelos reis da Europa. Ele foi, realmente, e como um príncipe, é um livro bem pequenininho, você lê numa sentada. Ele é como se fosse um manual de um bom rei na Europa, naquele momento, e ele foi muito prestigiado, principalmente depois da sua morte, e ainda hoje, O Príncipe é um livro muito vendido e muito interessante para você ler. Eu, inclusive, tenho esse livro ali atrás, e eu aconselho todas as pessoas a lerem. São 2 livros que eu aconselho a todo mundo a ler. O Príncipe do Maquiavel e A Arte da Guerra do general chinês Sun Tzu. São livros fantásticos, fica a dica. Próximo, nós temos o Thomas Hobbes. Para entender quem foi Thomas Hobbes, esse inglês que nasceu em 1568 e morreu em 1679, vamos começar lendo esse textinho. Olha só. Existiu na Inglaterra um grande medo de 1578. A nação protestante aguardava a invasão espanhola. As povoações ribeirinhas espreitando o desembarque da armada, que se temia invencível, não faltaram alarmes falsos, especialmente na Finisterra inglesa, a Cornualha. Num desses pânicos nasceu Thomas Hobbes, de parto prematuro. Abre aspas. Minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo. Fecha aspas, como recordará o autobiógrafo daí a 90 anos. Por que eu comecei com esse texto? Para entender o pensamento do Thomas Hobbes, tu tem que entender o contexto em que ele viveu. O Thomas Hobbes, ele era um cara que viveu em um momento em que a Inglaterra passava por problemas muito grandes. Problemas referentes ao que nós chamamos das revoluções inglesas. Então foi um momento de quase 70 anos que a Inglaterra vivia guerras internas muito fortes, guerras civis internamente, vivia ameaças de invasão de países externos. Então o clima da Inglaterra era um clima de muita insegurança, de muito medo. Nesse contexto, o Thomas Hobbes ele vai escrever um livro chamado de O Leviatã. O Leviatã, ele é, biblicamente falando, na mitologia fenícia e depois na mitologia também hebraica, você vai ter o processo de instituição de um monstro, que eles chamam de Leviatã, que vinha dos mares, era um monstro poderoso que ninguém conseguia resistir, e esse monstro, então, ele era todo poderoso. Quando o Thomas Hobbes ele escreve o livro chamado O Leviatã, ele está querendo lembrar isso. Que o rei ele tem que ser todo poderoso, ele tem que ser forte, ele tem que ter todo o poder. E aí ele vai justificar isso. Ele não chegou só a escrever, o rei tem que mandar. Ele tentou entender por que o rei tinha que mandar. Então olha só o que o Thomas Hobbes vai pensar. Para o Thomas Hobbes, o homem ele é o lobo do homem. O que significa isso? Que todos nós, seres humanos, nós estamos no que nós chamamos de estarmos vivendo antes do Estado e antes de um poder central, no que ele chama de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É um estado onde todos nós somos livres e, portanto, podemos tudo. E se podemos tudo, podemos fazer o que quisermos para nos mantermos vivos. Ou seja, se eu sou livre, e você é livre, e você é livre, e você é livre, significa que o que eu quero eu posso. Eu posso tentar. Se eu vejo você com alguma coisa que eu achei bonita, eu posso ir lá e te matar e te pegar. Tomar de você. Por quê? Porque eu sou livre para isso. E esse, então, estado de liberdade total, que ele vai chamar de estado de natureza, é um estado de uma luta de todos contra todos, onde o homem é o lobo do homem. Ou seja, não existem regras. Não existe, todo mundo pode tudo, então ninguém pode nada. Porque tudo que eu posso, você pode também. Então é um ambiente de constante medo, de constante insegurança, porque a gente nunca sabe quando é que alguém vai tomar o que a gente tem. É importante dizer que para o Hobbes, esse estado de natureza, ele não é um estado histórico. Você não pode pegar, ele não escreveu assim, do ano tal até o ano tal, rolou o estado de natureza. Ele não disse isso. Ele está apenas classificando um momento teórico anterior à instituição das leis e de um poder central.
Então, para o Thomas Hobbes, como é que a gente resolve esse problema todo, essa insegurança desse estado de luta de todos contra todos, através do que ele chama de um contrato social? O Hobbes ele é um dos filósofos, junto com Rousseau e John Locke, que nós chamamos de contratualistas. Por que contratualistas? Porque eles determinam o início da sociedade civil, o início dos estados, através de o quê? Um contrato feito entre os homens. Como é que esse contrato aconteceu? Simplesmente todos os homens, em algum momento de suas vidas, renunciaram a essa liberdade total que eles tinham e colocaram essa liberdade na figura de um soberano, de um rei, de um poder central. E a partir do momento que eles colocam essa liberdade na figura do soberano, de poder central, eles não podem mais renunciar. Porque se eles estivessem fazendo isso, eles estariam lutando contra a própria vontade de todos, que foi aquela que instituiu o poder central. Vocês perceberam como é interessante? Eu adoro Hobbes, porque ele é muito inteligente. Você pode até falar, não concordo com ele no final, mas o raciocínio dele é muito interessante e é muito inteligente da forma como ele justifica o poder central. Então Hobbes é muito legal. O Leviatã é o livro que ele escreve, é um monstro que tem o poder total e pleno. O homem, então, é o lobo do homem, porque nós vivíamos em estado de natureza onde todo mundo podia tudo. Onde todo mundo pode tudo, ninguém pode nada, porque tudo que você pode, eu posso. Então nós viveríamos em estado de natureza, em uma guerra de todos contra todos. E quando é que isso acaba? Quando nós temos então a instituição de um contrato social, onde todos nós seres humanos negamos a nossa liberdade natural e colocamos ela na figura de um soberano que agora tem o poder de dizer tudo o que ele quiser, ou seja, é um rei absoluto. Olha essa imagem. Isso que vocês estão acabando de ver é a capa, é o frontispício do livro O Leviatã, do Hobbes, quando ele foi publicado. Observem que interessante essa imagem. Você tem um cara formado, o corpo dele é formado por várias pessoinhas, olha lá, várias pessoinhas, e ele é um rei, como você pode observar, olha a cabeça dele com a coroa. De um lado ele tem uma espada e do outro ele tem o quê? Um cetro. O que isso quer dizer para a gente? O que isso representa? Que o rei ele é formado pela união das vontades de várias pessoas. E que ele tem, então, poder militar, de, inclusive, fazer valer a sua vontade pela força, e o poder político representado pelo cetro. Essa, então, é o que a gente pode pensar, o que nós percebemos do Thomas Hobbes. Muito interessante, sou fã do Hobbes. Próximo. Os próximos dois, eles são franceses. É o Jean Bodin e o Jacques Bossuet. A gente vai falar deles, mas eles são muito parecidos. Os dois têm em comum que eles são representantes do chamado direito divino dos reis. Eles vão justificar a formação do absolutismo e a manutenção desse sistema, porque para eles Deus quis que fosse assim. Deus instituiu o absolutismo. Lembrem-se, eles são católicos. Então eles moram num país católico, a França é um país altamente católico, e eles justificarão a monarquia através da religião. O Jean Bodin, que nasceu em 1530 e morreu em 1596, ele vive um contexto na França de muitos conflitos internos entre os protestantes e entre os católicos. Conflitos que, inclusive, muitas vezes deram em conflitos físicos. Conflitos de morte, massacres mesmo entre protestantes e ingleses. Protestantes e católicos. Ele então vai escrever um livro chamado, é um conjunto de escritos chamado Os Seis Livros da República, em que ele vai defender nesses livros o chamado direito divino dos reis, que eu acabei de explicar para vocês. Os reis, então, eles governam por meio de uma vontade divina que foi oferecida a eles. Olha um trechinho do que ele escreve. Não há necessidade, diz o Bodin, de insistir muito para mostrar que a monarquia é a melhor, visto que tem somente um chefe e todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia, seja observando este pequeno mundo, que é o nosso corpo, na qual existem todos os membros, um só chefe do qual depende a vontade, ele está falando do cérebro, e o movimento e o sentimento, seja observando esse grande mundo, ele está falando do universo, que tem um soberano Deus, seja observando o céu, que tem somente um sol. Deu para perceber? Ou seja, galera, só tem um sol. Só tem na nossa cabeça um cérebro que governa o corpo inteiro. Na Bíblia só tem um Deus. O que vocês querem que acham que vai ter muito poder? Tem que ter um rei, caramba. Tem que ter um cara só que manda, que dá as cartas do jogo político e que diz e que a gente obedece. Percebe? Próximo e último é o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet também é um francês.
ele é um bispo católico, inclusive. Ele foi professor do filho do Luís XIV. Lembra daquele rei do Luís XIV, o Rei Sol, que construiu Versalhes? Eu sou o Estado? Então, ele foi professor do filho de Luís XIV. E ele vai escrever um livrozinho chamado de Política Extraída das Sagradas Escrituras, também para ensinar o jovem príncipe, o Delfim, como nós chamamos, a como ser um bom rei. E ele, então, vai bater no protestantismo, vai falar que o protestantismo não está correto, né? Isso naquele contexto das reformas protestantes, que a gente vai fazer um vídeo também sobre isso em algum momento, e ele vai novamente defender o direito divino dos reis. Ou seja, nós temos que respeitar o rei porque Deus quis que o rei fosse rei. Simples assim. Desrespeitar o rei é ir contra os preceitos da própria divindade. Vocês percebam que, para os franceses, quando você bota Deus na história, a coisa fica mais difícil. Porque você até tem que imaginar na cabeça de um homem da Baixa Idade Média, do século XV, que já é Idade Moderna, mas ainda com aquele sentimento de Idade Média. Você questionar o rei é uma coisa. Agora, questionar Deus, meu amigão, é muito mais impensado. Então, se você justifica a monarquia com base em Deus, a probabilidade que alguém vá falar contra você é muito menor. E ele então vai defender que os reis deveriam governar com base em valores cristãos, católicos, para que isso ocorresse. Tranquilo? Mais uma vez, eu sou fã, agradeço muito vocês terem assistido comigo até agora. Bons estudos para vocês. Joguem duro, qualquer coisa que vocês precisarem, meu e-mail está aí. Manda um oi, manda uma pergunta, manda alguma coisinha que eu respondo com tranquilidade. Beleza? Valeu! Até a próxima!